Você já deve ter visto algumas pessoas mencionarem e propagarem o treinamento low volume, ou de baixo volume para hipertrofia. Ou ainda, potencialmente, interpretar que esta deve ser uma estratégia universal e a mais eficaz para o treinamento de hipertrofia. Primeiramente, como veremos, ela tem suas aplicações práticas e pode gerar resultados satisfatórios para a hipertrofia. Mas o ponto que abordarei não é apenas discutir a estratégia ou volume que funciona, mas aquele que deve funcionar para determinado indivíduo, como você. Porque existem particularidades que podem definir se um volume mais baixo ou mais alto de treinamento pode ser a melhor estratégia. Antes de entrar no mérito de resultados práticos de alguns indivíduos, como verão a seguir, vamos falar em ciência. Sim, um volume relativamente baixo de treinamento pode gerar hipertrofia. Primeiramente, lembrando, uma das métricas mais utilizadas atualmente para quantificar o volume de treinamento é o número de séries realizadas. E nesse sentido, alguns estudos apontam que apenas 4 séries semanais já correspondem a uma dose mínima que pode resultar em hipertrofia detectável. Ou seja, aumentos no tamanho do peito, por exemplo, podem ocorrer e ser identificados com 2 séries de supino realizadas na segunda-feira e 2 séries de outro exercício parapeitoral na quinta-feira, totalizando 4 séries semanais direcionadas a essa musculatura. Além disso, um estudo recente também mostrou em indivíduos treinados que a realização de apenas uma série em 9 exercícios para os principais grupos musculares 2 vezes na semana promoveu a hipertrofia do quadríceps, bíceps e tríceps braquial. Importantemente, 6 séries totais e semanais foram aplicadas em cada parte dessa. Logo, temos indícios adicionais de que o treinamento com menores volumes pode aumentar o tamanho de alguns músculos, inclusive em indivíduos com um pouco mais de experiência em treinamento de força. Mas uma pergunta-chave: treinamento com menores volumes é uma estratégia efetiva para qual população? Colocando de modo simples, para indivíduos que desejam a hipertrofia muscular. Porém, com base em evidências científicas atuais, não há aqueles que desejam maximizar a hipertrofia muscular, ou seja, que falam que em determinado período querem ou precisam ganhar o máximo de tamanho muscular possível. Em alguns momentos e normalmente, atletas pensam assim. E pode-se dizer que muitos entusiastas do fitness também exploram essa noção. Mas, como mostrarei, o treinamento de baixo volume pode não ser a estratégia mais efetiva para isso. Em um dos estudos mais completos sobre o tópico, Pelandi e colaboradores realizaram uma meta-regressão em 35 estudos, identificando uma dose-resposta entre volume de treinamento, expresso pelo número de séries semanais por grupo muscular, e a quantidade de mudança do tamanho muscular. Especificamente, mais séries semanais associaram-se a maior hipertrofia. Isso, preliminarmente, já traz um indício de que, se a proposta de volume mais inferior for adotada, ganhos maiores podem não ser alcançados. Entretanto, delinear estratégias práticas apenas a partir disso é limitado e, inclusive, pode ofuscar uma evidência do estudo que fortalece os potenciais benefícios do treinamento com volumes menores. Especificamente, embora os autores tenham identificado a dose-resposta positiva, eles identificaram que os ganhos progressivos de hipertrofia que acompanham maiores volumes também envolveram retornos decrescentes. Isso é, séries adicionais apresentando retornos reduzidos em relação à quantidade anterior de séries. Por exemplo, de forma hipotética, se a realização de 5 séries semanais retorna 10% de ganho e 10 séries 20%, a ida de 5 a 10 séries semanais gera uma vantagem hipertrófica de 100%. Entretanto, se adicionar 5 séries às 10, totalizando 15 séries semanais, a noção de ganhos decrescentes sugere que não se obteria uma nova vantagem hipertrófica de 100%, mas sim inferior. Logo, fazer mais mostrou menor retorno em comparação a determinada menor quantidade. Isso subsidia a potencial relevância prática do low volume. Os autores ainda destacam que 5 a 10 séries semanais por grupo muscular representou a região de maior eficiência para ganhos de tamanho muscular. Entretanto, um outro ponto de destaque do estudo é que não foi identificado um ponto onde o acréscimo de volume parou de funcionar. Isso é, a eficiência do treinamento mostrou diminuir com o aumento do volume, mas o crescimento muscular apresentou maior magnitude
amplitude em volumes superiores. Importantemente, o modelo estatístico englobou protocolos de até 45 séries semanais. Logo, não é sabido o comportamento dos ganhos em protocolos superiores a isso. Mas com o pé no chão, 45 séries semanais para um grupo muscular é um volume massivo e potencialmente maior do utilizado pela grande maioria dos praticantes atuais, inclusive de alto nível. Assim, o estudo encobre uma faixa de volume que deve se encaixar na rotina da maioria das pessoas na sala de musculação. Agora, voltando ao ponto-chave. Se o sujeito a ser treinado é um praticante que diz que quer maximizar a hipertrofia, os dados atuais sugerem que o low volume pode promover hipertrofia, mas não explorar os ganhos adicionais que englobam volumes superiores. Mesmo volumes maiores podendo promover ganhos adicionais menores ou menos eficientes, eles ainda podem promover ganhos adicionais. E no jogo do tudo ou nada, isso faz diferença. Mas aí pode vir a questão: o praticante XYZ, campeão da maior disputa de todas, utiliza low volume. E isso é uma questão pertinente. O que não pode deixar de considerar é a possível resposta individual ao treinamento. Deixe-me exemplificar. Esta é uma figura de um estudo de indivíduos destreinados iniciando o treinamento. Olhe o efeito hipertrófico individual de 9 séries semanais para bíceps, quadríceps e isquiotibiais. Por exemplo, enquanto alguns aumentaram em aproximadamente 1 a 2% o tamanho do bíceps, outros alcançaram ganhos superiores a 20%. Uma grande variabilidade individual também pode ser vista nas medidas de quadríceps e isquiotibiais. O estudo não controlou fatores como dieta ou sono dos participantes, mas isso ressalta como as particularidades podem afetar o efeito do treinamento. Claramente, é possível indivíduos responderem diferentemente. Esta outra figura é de um estudo em mulheres com pelo menos 1 ano de experiência em treinamento de força, que progrediram as séries de quadríceps de 18 séries semanais para 38 em 12 semanas. Pela inclinação da linha, é possível analisar novamente como o efeito de treinamento pode variar entre indivíduos, inclusive quando o volume sobe bastante progressivamente. Erros de medida estão presentes em estudos e podem afetar os resultados. Mas vamos então para uma parte empírica. Provavelmente você já viu pessoas com características relativamente similares responderem diferentemente no mesmo programa de treinamento de hipertrofia. 2 pessoas vestem a camisa do ficar grande, mas treinando, uma melhora e a outra não, ou mais ou menos. Ou seja, o ponto a ser feito é que determinado modelo de treinamento, determinado volume de treinamento, pode gerar resultados diferentes entre as pessoas. Volume mais alto de treinamento pode não promover maiores ganhos para determinada pessoa, mas sim para outra. Não cai em dogma. Agora, um outro ponto importante, que também pode explicar o motivo de algumas pessoas reportarem maiores benefícios pelo treinamento low volume: a intensidade do esforço. Embora o estudo de Pelandi e colaboradores, que mostrou a dose-resposta entre volume e hipertrofia, não tenha identificado que esta relação seja alterada significativamente por falhar ou não falhar nas séries, alguns estudos salientam a potencial importância de se aproximar da falha para hipertrofia, ou seja, de elevar a intensidade de esforço. Numa análise de 26 estudos, séries terminadas mais próximas da falha associaram-se a maior aumento no tamanho muscular. Portanto, isso destaca que há a possibilidade da hipertrofia ser potencializada pela elevação da intensidade de esforço. Então, pode não ser que o treinamento de baixo volume seja a melhor estratégia para induzir mais hipertrofia, mas sim uma estratégia mais eficiente por potencialmente facilitar a elevação da intensidade de esforço na série, pois o indivíduo tem que realizar relativamente menos quantidade. Em contrapartida, isso não quer dizer que o treinamento com volumes inferiores é superior ao treinamento com volumes mais elevados. O fator que modera os ganhos neste caso é a intensidade de esforço. Então não afunilhe a visão na questão de volume. Entenda qual volume funciona para você, que faça você sustentar uma intensidade de esforço satisfatória e que evidências científicas atuais mostram que, em média, maiores volumes estão associados a mais hipertrofia. Ter real assertividade é achar o melhor volume que funciona individualmente. Para isso, primeiramente, é necessário um ponto de partida.
Podemos considerar como exemplo a faixa demonstrada anteriormente por Peland e colaboradores, que aponta alta eficiência em 5 a 10 séries semanais por grupo muscular. Vamos escolher 10 séries semanais. Paralelamente a isso, deve ser adotado um sistema de progressão. Por exemplo, um posicionamento publicado há alguns anos sugere que incrementos de volume não devem superar 20% do valor utilizado em determinado ciclo, como 4 semanas. Pegando isso como gancho, se 10 séries semanais são utilizadas para determinado grupo muscular no primeiro mês, pode-se utilizar 12 séries semanais no segundo, aproximadamente 14 séries no terceiro mês, e assim sucessivamente. Agora, como saber qual volume funciona melhor? Simples. Avaliações de composição corporal podem ser feitas periodicamente e, importantemente, as respostas ao treinamento devem ser avaliadas regularmente. Isso é, se há a percepção que de uma sessão para outra há fadiga acumulada, isso pode ser um sinal de que o volume não está numa faixa ideal. Diminuições da capacidade de sustentar repetições na série, entre séries, de subir pesos e de elevar a intensidade de esforço costumam ser indicadores-chave disso. Além disso, se não está tendo a hipertrofia esperada, ou o nível dos ganhos não está acompanhando o esforço empregado, também pode ter passado do ponto. Se o oposto está acontecendo, possivelmente a adição de volume está jogando a favor. Então, novamente, quando o assunto é volume, não vá por um dogma, entenda o que a ciência demonstra atualmente e, importantemente, o que funciona para as particularidades do indivíduo. Volumes menores podem funcionar para alguns, porém maiores para outros. Em nível médio, maiores quantidades estão associadas a maiores ganhos. Reflita e siga.